vamos ao ponto. Numa análise exclusiva para a CNN, a Fundação Dom Cabral elaborou propostas para que o Brasil saia, ou pelo menos se esforce para sair, do atraso que demonstra em termos de competitividade internacional. Estamos entre os 5 piores no mais recente ranking elaborado pela Fundação Dom Cabral em parceria com o International Institute for Management Development. Reportagem de Saulo Tiossi. A Fundação Dom Cabral chama a atenção para a importância do fomento público na criação de startups de inovação e tecnologia únicas. Segundo o estudo, em países como os Estados Unidos, investimentos de longo prazo com instrumentos subsidiados são a base do mercado da inteligência artificial. Para a iniciativa privada, o desafio é equilibrar as necessidades de curto e longo prazos, para que haja mais investimentos em novas tecnologias, além da construção de uma rede de treinamento de lideranças voltada à inovação e ciência. Outros desafios vêm de números do Ministério da Educação. Cursos como engenharia e ciência da computação vêm apresentando queda na procura em tempos de avanço da inteligência artificial. Além disso, segundo o estudo, por muitas vezes existe um descompasso entre a formação universitária e as demandas do mercado, o que resulta em remunerações abaixo do esperado. As soluções apontadas pela Fundação Dom Cabral são de longo prazo, focadas em ganho de produtividade. São políticas como a chamada STEM, termo internacional para ciências, tecnologia, engenharia e matemática, adotada pelos países com as melhores colocações. O ranking mundial de competitividade é liderado por Singapura, um polo de inovação na Ásia, o que atraiu novos empregos e investimentos. Suíça e Dinamarca vêm logo depois, acompanhadas de outras nações europeias, asiáticas e do Oriente Médio, entre as 10 economias mais competitivas do mundo. O resultado, na maioria dos casos, se explica pela eficiência dos governos locais, alta flexibilidade para a abertura de negócios e forte capacidade da iniciativa privada em alocar capital para inovação. O Brasil perdeu 2 posições com pior em eficiência governamental e infraestrutura. Está hoje na posição de número 62 entre 67 países analisados. Só fica à frente do Peru, Nigéria, Gana, Argentina e Venezuela. Hugo Tadeu, eu acho que eu não consigo sublinhar suficientemente quantas vezes no estudo que você está divulgando aqui conosco aparece a necessidade de investir em inovação, em startups, em transformação tecnológica, em lideranças empresariais, políticas públicas e por aí vai. Mas eu queria destacar um ponto que me chamou a atenção no texto, que é, enquanto outros dão, nessa hora que só se fala de inteligência artificial, subsídios para desenvolver tecnologias nesse setor, o Brasil faz o contrário. Nós estamos na contramão. William, vamos lá. Primeiro ponto importante, o estudo que a gente faz com o IMD, esse estudo não é novo. Tem 30 anos que a gente tem discutido a mesma agenda. E se vocês me permitirem até um pouco, fazendo uma relação com a reportagem anterior, né? Eu acho que a gente deveria estar comemorando não só 30 anos de Plano Real, mas 30 anos de uma agenda que promova, né, ciência, tecnologia, inovação e um contexto que favoreça crescimento por essas vias, né? Eu acho que aquilo que tem nos derrubado, como foi dito inclusive pelo próprio Samuel na reportagem anterior, é o nosso custo de capital. E essa agenda, como eu mesmo escrevi no relatório, né, que está muito mais para Brasília e menos para Brasil. Eu acho que a gente tem que ter um olhar para o mundo. E quando a gente olha para o mundo, tem muito dinheiro disponível e a gente não tem formado essa nossa capacidade para responder ao futuro, né? Então, eu acho que a gente deveria ter um olhar muito atento àquilo que está sendo feito nesses países que têm tido, né, a liderança no ranking e promover uma agenda de formação, uma agenda que envolva ciência e tecnologia, uma agenda que envolva atração de capital para essa pauta e, óbvio, para o nosso crescimento. Eu queria puxar o ponto da inteligência artificial, trazer ela para você, Daniel. O que nós estamos tentando? Uma das coisas que o relatório, o Tadeu assina, diz é que estão todos numa corrida de inteligência artificial, basicamente também tratando de ver como é que isso vai ser regulamentado. Exato, William. Tem 62 projetos atualmente em tramitação na Câmara dos Deputados sobre inteligência artificial.
Mas o que está prevalecendo e sobre o qual estão se concentrando as negociações é um projeto de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e que está tramitando e tem muitos debates no Senado em torno disso. Hoje eu estava resgatando aqui um livro que eu li na adolescência, Eu, Robô, do Isaac Asimov, para lembrar que o Asimov já preconizava 3 leis gerais da robótica, que eram: um robô não pode ferir um ser humano, um robô tem que sempre obedecer às ordens dadas por um ser humano e um robô tem que proteger a sua própria existência. E me parece que o que os reguladores e legisladores no Brasil estão discutindo agora é uma síndrome um pouco de eu robô, um medo excessivo da inteligência artificial. E isso está sendo apontado, por exemplo, pela Confederação Nacional da Indústria, que sublinha o seguinte: vinha conversando com a Confederação sobre esse aspecto. É um projeto muito focado na má aplicação, nos potenciais danos que a inteligência artificial pode trazer, em vez de olhar a capacidade criativa, o quanto a economia, a indústria, por exemplo, pode ganhar em termos de produtividade. Porque é claro que inteligência artificial, a gente pode estar falando de armas autônomas para serem usadas em guerras, mas a gente está falando até de preenchimento automático da declaração de imposto de renda. E nisso, se a gente tiver uma legislação muito restritiva e com medo do que fazer, a síndrome do eu robô, aí a gente fica para trás. Bom, mas aí nós estamos num contexto internacional, Lorival, e daí, claro, a sua presença aqui na bancada conosco, no qual a gente vê uma feroz competição entre China e Estados Unidos, não só pelo desenvolvimento daquilo que a gente considera dentro desse grande chapéu de inteligência artificial, mas por padrões tecnológicos de desenvolvimento, que forçarão países, particularmente ao grupo ao qual nós pertencemos, o chamado Global South, ter de fazer escolhas. Os Estados Unidos adotaram em agosto de 22 uma lei para restringir, o acesso da China aos semicondutores mais avançados, exatamente para tolher esse desenvolvimento tanto no campo civil quanto militar da China, que por sua vez então respondeu tentando criar o seu próprio padrão de semicondutores mais sofisticados, e está investindo bilhões de dólares nesse desenvolvimento, além de estar de olho em Taiwan, que produz 90% desses semicondutores, fabrica, as usinas estão lá, não é a tecnologia que está lá, a tecnologia está nos Estados Unidos, na Holanda, no Japão e na Coreia do Sul. E a competição que você cita, ela tem uma lógica própria, não é assim? Porque à medida em que, tanto no campo civil e sobretudo no campo militar, quando um país avança na inteligência artificial, ele ganha tanta vantagem competitiva que outro país é obrigado, um país rival é obrigado realmente a avançar nisso. E com isso, digamos, o domínio dos seres humanos sobre a guerra, por exemplo, vai diminuindo o espaço, porque você tem 3 opções, não é? Você teria o ser humano on the loop, que seria o ser humano realmente Está num papel de supervisão, digamos. Sendo capaz. In the loop ele estaria controlando plenamente. On the loop ele seria capaz de interromper um ataque. Mas tudo isso torna mais vagarosa a guerra, o processo de ataque e tudo isso. E aí teria o ser humano out of the loop, que seria, depois que ele disparou, ele não pode fazer mais nada, a inteligência artificial passa a dominar. E essa última forma, que é muito mais perigosa para o ser humano, é também muito mais eficaz na guerra. Então, na medida em que o seu competidor, o seu adversário, vai adotando, vai aceitando essa ideia, o outro se vê obrigado a isso. É por isso que é crucial nessa questão que haja aí uma coordenação entre Estados Unidos e China nessas regras. Está sendo tentado isso, mas está muito incipiente ainda esse processo. Tá isso quando a gente celulares em modo avião, né? Não, já estava, que tocou pelo computador, eu não sei desligar. Se eu fizer de conta que nada aconteceu, é pior ainda. Não, é minha mãezinha, tadinha, me ligando, acho que ela não está me vendo. Achei que tinha sido já inteligência artificial. Exato. Interrompendo, Ou então trazendo você para o ponto. Vamos usar aqui a nossa inteligência e trazer você para o ponto.
Quando a gente parte do que o Hugo Tadeu traz nesse relatório, para a falta digamos, para a deficiência brasileira na competição internacional, o Daniel nos coloca diante da situação, como é que os órgãos legisladores estão pensando em organizar isso? O Lorival estabelece em que âmbito internacional se dá essa necessidade do Brasil melhorar a sua capacidade de competição internacional, particularmente nas questões que se referem à inovação tecnológica. O que a gente está tentando? O Brasil ainda está tentando, na síndrome do eu-robô, para a inteligência artificial, tá a mesma síndrome para a sua própria indústria, para o seu mercado de trabalho, né? O Brasil é um dos países mais fechados do mundo. Nós temos um parque industrial que tem um maquinário que tem, em média, 14, 15 anos, né? Ou 40% do maquinário da indústria brasileira, ela já passou do prazo de validade do fabricante, ou seja, aquilo em que o Brasil poderia estar bastante avançado, como a indústria 3.0, 4.0, 5.0, o Brasil foi perdendo o bonde da história. Por outro lado, temos um celeiro de startups. O Brasil é bom em criar startups, mas o investimento não dura. As startups não conseguem manter o fluxo de investimento necessário para desenvolver uma tecnologia que pode ser sustentável ao longo do tempo. Por outro lado, as startups, por exemplo, ligadas ao agronegócio, vão muito bem. Então, existe um contrassenso ou um paradoxo entre a realidade brasileira de ser um país fechado, de ser um país que não conseguiu alcançar a inovação e a tecnologia nos setores que poderiam ser mais competitivos e, ao mesmo tempo, uma tentativa das franjas de acompanhar o que está acontecendo no mundo. Então, esse ponto que você mencionou que eu queria passar para o Hugo Tadeu, porque ele faz uma referência a isso que você acabou de dizer. Quando a gente subsidia startups ou busca investimento para elas, segundo o relatório que eu li, a gente se dedica aos setores tradicionais. Está correta a minha interpretação, Hugo Tadeu? E o que se demanda é uma visão empresarial de inovação tecnológica associada a políticas públicas que mude um pouco esse, digamos, fluxo de investimentos? William, você está certo. Se vocês me permitirem, gostaria até de voltar um pouquinho na análise que vocês estão fazendo. Acho que antes de querer avaliar Singapura, China, Estados Unidos, etc., a gente deveria olhar para o Brasil, e essa agenda passa longe, num primeiro momento, da pauta de governo. Acho que a gente deveria ter um olhar também para as empresas. O relatório ele é evidente. Além dos setores tradicionais, as empresas têm um papel preponderante nessa agenda de inovação e tecnologia, porque o investimento é baixo. Existe muito daquela crença que a gente tem que ter fomento ou que a gente tem que ter subsídio. Tem que ter. Mas se isso não for uma relação como se fosse de 1 para 1, ou seja, o governo alocando capital, como em qualquer outro país do mundo, assim também é feito, né? Se eu pudesse pegar os dois primeiros, né? China e Estados Unidos, que me vem aqui à cabeça. Mas no nosso caso brasileiro, as empresas têm feito uma baixa alocação de recursos. E isso tem a ver com o nível de maturidade das empresas para essas pautas. Por isso que no relatório a gente bate muito na tecla, somando os setores tradicionais e os não tradicionais, se a gente não tiver uma revisão das políticas de gestão, se a gente não tiver esses assuntos, tanto da inovação quanto da tecnologia, nos conselhos, no planejamento estratégico e necessariamente trazendo um ganho de produtividade, vai ser muito difícil a gente avançar nessa pauta. E para finalizar, a questão da formação. Não adianta só falar do STEM para a formação básica se a alta liderança também não compreender o que a gente aqui está discutindo. Então, acho que antes de olhar lá para fora, a gente tem uma tarefa significativa de olhar aqui para dentro e sobre o papel das companhias brasileiras para a gente conseguir avançar com essa pauta da inovação e da transformação digital. E finalizando, tem muito dinheiro disponível, mas o problema que também a gente tanto tem analisado é o nosso custo de capital. É caro fazer essa agenda, por isso que várias startups têm falecido, se assim pudesse falar, nessa corrida pela transformação digital aqui em solo nacional. Daniel, o que o relatório que o Hugo assina sublinha é um ambiente de negócios no qual o custo de capital, ele já falou isso umas 2 ou 3 vezes já, puxando pelo Samuel também, torna praticamente impossível as lideranças empresariais, muitas delas criticadas em tom muito duro no relatório também, por falta de visão. Altas lideranças,
eu imagino que seja o governo federal. Pensa o que a respeito? William, o governo brasileiro lançou em 2020, se não me falha a memória, uma estratégia nacional de inteligência artificial. É claro que, bom, era outro governo, a gente estava ali no auge da pandemia, é um processo em contínua mudança, uma tecnologia em mudança muito rápida. Talvez caiba revisar a estratégia nacional, primeiro para a gente saber exatamente o que a gente quer com o país. Agora, tem aspectos em que nós somos francamente favoráveis, quer dizer, da mesma forma que o Brasil nunca será um produtor de semicondutores de ponta, mas pode encontrar algum espaço nessa cadeia produtiva, o Brasil talvez não lidere a criação de inteligência artificial como um todo, mas talvez encontre ali alguns nichos específicos, talvez no agronegócio. Um aspecto a ser ressaltado, por exemplo, é que o consumo de energia dos data centers no mundo cresce, segundo a Agência Internacional de Energia, 40% ao ano. O Brasil tem recursos hídricos fartos e tem recursos energéticos fartos em energia limpa. Então, talvez aí esteja uma brecha para o Brasil crescer. O que falta, por enquanto, é uma estratégia nacional clara, embora ela ainda ela já esteja vigente no papel, porque existe desde 2020, mas não está sendo aplicada. Nós estamos numa Guerra Fria com uma grande diferença. Na Guerra Fria tradicional, aquela que a gente viveu bastante, Lorival, Rússia, ou melhor dito, União Soviética e Estados Unidos estabeleceram alguma forma de controle. Cadê esse hoje? Bem, existe uma diferença importante que, em primeiro lugar, o trauma do uso da arma nuclear, né, ele era muito mais recente naquele momento, né? Então, o mundo construiu um arcabouço, essas duas potências construíram um arcabouço e dialogaram muito em torno do controle das ogivas nucleares. A outra diferença é que a União Soviética foi, depois daquele momento lá na corrida espacial, em que eles conseguiram um avanço e tal, né? Depois foram ficando muito para trás em todos os aspectos da tecnologia, não é? Então, o poderio da União Soviética ficou muito restrito à parte militar e cada vez menos à parte tecnológica e econômica, né? E aí, desse cenário, surge essa nova Guerra Fria, na qual a situação é bastante diferente, né? Os Estados Unidos têm uma superioridade tecnológica, mas a China, com a sua superioridade de disponibilidade de capital, né, graças a ter sido e ser o celeiro dos manufaturados do mundo, ela acumulou uma tal quantidade de capital que ela está investindo de forma tão brutal no avanço tecnológico que ela está ali dando um calor nos Estados Unidos. Então, realmente, hoje existe um ambiente de competição real entre os dois países e isso reduz o incentivo para acordos. Aí eu vou pedir para o Hugo Tadeu finalizar Claro. esse segmento. Hugo Tadeu, ano que vem, nós vamos estar discutindo a mesma coisa? Pelo visto, sim, William. Acho que o nível de maturidade para inovação, para tecnologia e a perspectiva que a gente tem do país, pelas condições estruturais, nos sugerem que a caminhada me parece que vai ser repetida. Então, eu acho que, como foi dito pelos colegas aqui da bancada, se eu assim pudesse dizer, eu acho que a gente demanda um plano estratégico para inovação, para ciência, tecnologia e para inteligência artificial, demanda investimento e demanda liderança, ou lideranças, né, tanto na gestão pública quanto na iniciativa privada, para a gente pensar o nosso futuro. Então, fazendo uma analogia com a reportagem anterior, no lugar de um plano real 30 anos, que daqui a algum tempo a gente pense o futuro do país pela tecnologia e, óbvio, né, pelo capital que está disponível para tanto. Hugo Tadeu, professor, diretor do Núcleo de Inovação e Tecnologias Digitais da Fundação Dom Cabral. Hugo, muito obrigado pela participação na nossa roda. Boa noite para você. Obrigado, gente. Boa noite a todos.